Fala, galera da saúde! Para quem não me conhece, meu nome é Laísa Soares, eu sou cofundadora do Instituto Nacional Vida Saudável. E eu tô aqui hoje para falar o seguinte: no último vídeo que eu soltei, eu não sei se você me acompanha há algum tempo, eu soltei o último vídeo falando sobre como os alimentos podem aumentar ou diminuir as chances de você ter episódios depressivos, de você desenvolver depressão, que foi um vídeo resumo do artigo do Bruno Araújo que ele soltou lá no nosso site. Agora, sem dúvida alguma, o tema que mais atraiu e atrai pessoas para acompanhar o Instituto Nacional Vida Saudável é o emagrecimento saudável. E não é para menos, porque se você considera as estatísticas brasileiras, né, de que mais da metade dos brasileiros estão obesos ou com sobrepeso, é natural que as pessoas estejam procurando por esse tema aqui. Então, quando a gente fala de saúde, né, emagrecimento saudável. Por isso que nesse vídeo eu decidi falar um pouco sobre os fatores que fazem a gente engordar, que foi um tópico bem aprofundado pelo Dr. Leonardo Higashi, por exemplo, no último congresso que a gente realizou em março. Então é o seguinte, o aumento de peso, ele é algo multifatorial. Então existe N motivos que fazem você engordar. Não existe uma causa única, são várias as causas possíveis e elas se combinam. Então eu vou citar aqui alguns fatores que influenciam no seu ganho de peso e como o seu corpo engorda ou emagrece. E fica comigo até o final desse vídeo, porque, claro, o último de todos esses fatores é, sem dúvida, o mais importante, que se sobrepõe a todos os outros. Então vamos lá, primeiro fator que influencia na forma como você engorda, né, seria a influência genética, os seus genes. Mas ela não é tudo, ela não é determinante, né? Ela influencia e aumenta a chance de você engordar, mas ela depende de outros fatores associados. A obesidade ela é uma doença poligenética, ela não tem um gene único responsável, né? Ela está relacionada a vários genes. E hoje em dia tem sim como você fazer um estudo, um mapeamento genético que te ajuda a descobrir se você tem ou não algum tipo de problema, algum tipo de gene que potencializa aí o seu ganho de peso. Além da genética, o ambiente em que você foi gerado no útero da sua mãe também influencia. Ou seja, se uma criança está se desenvolvendo num ambiente obesogênico, ela vai levar uma carga, ela vai transferir isso para o metabolismo dela para o resto da vida. Fora a carga genética que vem ali dos pais, né, os fatores genéticos, também o ambiente que ela foi desenvolvido. Então, só para uma criança se desenvolver num ambiente ali obeso, ela pode levar algumas dessas características para toda a vida. Inclusive, isso foi um estudo um dos estudos publicados na Journal of Pediatrics mostrou isso. Outro fator que influencia no seu ganho de peso, a sua exposição a toxinas. E poucas pessoas dão atenção para isso, ou levam em consideração isso. Essas toxinas, elas podem sim aumentar o seu peso, ser um fator que influencia no seu aumento de peso. Então existem cerca de 11 milhões de substâncias conhecidas no mundo e 3 mil delas, pelo menos, são produzidas em larga escala e têm alteração e efeito no seu equilíbrio hormonal. Como são muitas substâncias, o Dr. Leonardo ele acabou destacando, por exemplo, o bisfeno A, que é um dos produtos químicos de maior prevalência na atualidade, no processo industrial. Somente em 2003 foram fabricados mais de 2 milhões de toneladas desse composto e o aumento anual da demanda é de 6 a 10%. Ele está presente em cremes, implantes dentais, em tubulações de ar-condicionado, em mamadeiras, garrafas plásticas, recipientes plásticos, alguns. Então, acho que é bisfenol. Agora fiquei na dúvida. Ele pode migrar dentro do plástico, né, no policarbonato, a altas temperaturas. Se você esquenta o plástico, pode ser que o seu alimento esteja recebendo esse composto aí e contaminando o seu alimento. Além, é claro, de agrotóxicos, né, outros compostos que influenciam, que são toxinas, agrotóxicos, metais pesados, corantes e uma outra série de toxinas que influenciam na nossa saúde, inclusive no aumento de peso. Outro fator que contribui para o aumento de peso, algumas infecções virais. São pelo menos 8 vírus aí já identificados que podem influenciar no seu ganho de peso. Além disso, a gente tem os hormônios, né? Talvez esse seja um dos fatores mais conhecidos relacionados ao aumento de peso. Talvez seja a primeira influência, o primeiro pensamento da pessoa que é obesa, o primeiro diagnóstico dela seria o desbalanço hormonal dela. Existem hormônios que ajudam a engordar e outros que ajudam a emagrecer. E é fundamental que eles estejam em equilíbrio, que eles estejam nos níveis corretos. Por exemplo, excesso de hormônios como o cortisol, a insulina,
fazem você ganhar peso. E a deficiência de hormônios como a testosterona, o GH, hormônios da tireoide, o estradiol, também podem levar ao aumento de peso. Tem também a ausência ou presença de atividades físicas. Vários estudos comprovam que quem não faz atividade física, mesmo quando emagrece, essa pessoa não consegue manter o peso que ela conquistou durante uma dieta ou uma reeducação alimentar. Então é muito importante que você coloque a prática de exercícios físicos na sua vida, no seu dia a dia, que só assim você garante uma vida saudável, com a diminuição ou manutenção do seu peso, do seu percentual de gordura. Tá ok? Então, até mesmo quantidades pequenas de exercício físico já tem impacto direto e significativo na perda de peso, na manutenção de um peso saudável. Existem, claro, atividades físicas que emagrecem mais do que outras e numa velocidade maior do que outras, mas o mais importante é fazer atividade física de qualquer forma, tá? Outro fator, o intestino, a relação do equilíbrio da sua flora intestinal com a obesidade tem sido alvo de diferentes inúmeros estudos atuais. E cada vez mais tem sido ali auferido, né? Tem sido identificada a relação que tem a alteração da sua flora intestinal e aumento de peso. O nosso intestino ele tem trilhões de bactérias diferentes. Então, existem bactérias que promovem saúde e existem bactérias que deixam passar doenças, que deixam o seu corpo mais suscetível a doenças. Então, as pessoas magras geralmente têm uma porcentagem maior dessas bactérias boas do que as pessoas obesas. E essas alterações no intestino da pessoa obesa acarretam uma absorção maior de substâncias que influenciam diretamente a inflamação do fígado, fazem diminuir a sensibilidade à insulina, por exemplo. Então, cuidar da sua flora intestinal é muito importante para ajudar o seu corpo a emagrecer ou manter um peso saudável. Tá ok? Não existe saúde sem um bom intestino absorvendo as coisas boas e eliminando as coisas ruins do seu corpo. Outro fator que pode influenciar o seu peso, o seu ganho de peso, é os remédios que você está tomando, os tratamentos que você faz, né, por via de medicamentos. Então, existem medicamentos que ajudam a engordar e entre eles estão ali alguns que podem ser citados, né? O medicamento de controle de diabetes, a insulina, medicamentos de controle de pressão, corticoides, antialérgicos, antipsicóticos, que são os que mais contribuem, são os campeões de aumento de peso, antidepressivos, enfim. É claro que ninguém está dizendo aqui que você vai abandonar e parar de tomar remédios prescritos pelo seu médico, mas é importante ficar atento para talvez conversar com o seu médico a respeito do seu ganho de peso, na tentativa de substituir algum remédio que possa estar engordando, fazendo você engordar, além do que você precisa, ou além do que, né, se você às vezes substituir um remédio, você pode diminuir esse efeito aí. Agora, o elemento campeão, né, o fator campeão mais determinante, aquele que tem maior efeito no destino da sua balança, das suas roupas, do seu reflexo no espelho, da sua autoestima e tudo mais, adivinha qual? A alimentação. Porque ela simplesmente se sobrepõe e tem o poder de influenciar todos os outros fatores. A sua alimentação ela pode ativar ou anular os efeitos dos seus genes responsáveis por engordar, assim como minimizar os efeitos do ambiente intrauterino que você foi gerado, né, que estava lá onde você estava durante sua gestação. E estatisticamente falando, independente de genética, a maioria das pessoas respondem bem, por exemplo, a dietas com um pouco menos de calorias, com refeições menores, por exemplo, mais distribuídas no dia, com pouco carboidrato simples, refinado, com uma restrição de gorduras trans e gorduras saturadas ruins, né? E uma dieta que tenha um aumento de gorduras boas, um bom consumo de fibras, probióticos e carboidratos complexos. Independente da sua genética, você vai ter algum tipo de resposta com uma alimentação mais ou menos desse tipo. Então, a alimentação, ela comanda sim a sua genética. E é também pelo que você coloca na sua boca que vem a maior parte das toxinas que entram no seu corpo hoje. E é através, portanto, da alimentação que você pode evitar ao máximo que isso aconteça. Claro que você tem toxinas no ar, no ambiente, em cremes que você usa, perfumes, enfim, mas a alimentação ainda é a maior porta de entrada dessas toxinas. É a alimentação também que oferece o combustível para ter
ânimo de se exercitar e para ter o melhor desempenho nas suas atividades físicas. Sem uma alimentação pensada, sem uma alimentação saudável, dificilmente você vai ter a disposição e o combustível necessário para fazer os exercícios físicos que tantos benefícios trazem para o seu corpo. Outra coisa é, cada refeição tem o poder de alterar completamente seu equilíbrio hormonal. Nenhum remédio tem um efeito tão rápido no seu corpo quanto uma boa refeição. Uma refeição equilibrada e saudável. Ela atua imediatamente. Você comeu, imediatamente você vê uma diferença na reação dos seus hormônios no seu corpo. Então, pro bem ou pro mal, cada refeição tem um papel fundamental no controle hormonal do seu corpo. É pela alimentação que o seu corpo recebe também, recebe ou não, o combustível pro seu sistema imunológico, tudo que ele precisa em termos de vitaminas e substâncias para ser um sistema imunológico forte, para ter um metabolismo pronto ali para combater vírus, por exemplo. A sua alimentação também é a principal responsável por manter o equilíbrio entre as bactérias boas e ruins do seu intestino, dependendo do seu consumo de fibras e de alimentos probióticos. E é através da alimentação também que você pode prevenir, por que não até curar as doenças que podem ali fazer com que você tenha que tomar aqueles remédios que naturalmente te fazem engordar. A alimentação pode fazer com que você nunca precise deles ou até mesmo deixe de precisar desses remédios e diminua aí mais um fator de aumento de ganho de peso, certo? E é por isso que não é à toa que eu digo, cada refeição importa. E não é à toa que a alimentação saudável na prática foi o tema que a gente escolheu como tópico desse novo congresso online. E é por isso que eu deixo mais uma vez o meu convite aqui para você se inscrever no primeiro congresso online de alimentação saudável na prática, para você aprender com os profissionais que a gente mais admira e mais acompanha, como tornar cada uma das suas refeições a mais saudável, a mais prática e a mais gostosa possível. Porque não é porque a alimentação é saudável que ela tem que ter, que ela não tem sabor, que ela não tem graça, que ela tem que ser só o franguinho com salada o dia inteiro. Esse congresso ele vai ser exibido de graça, ele vai ser exibido pela internet entre os dias 2 e 7 de junho para todo mundo que se inscrever, sem custo algum. E é claro, se você quiser ter acesso a todo esse material, não só nos horários marcados, nessa semana do dia 2 ao dia 7, mas para ver e consultar esses vídeos quando quiser, mesmo depois do congresso, além de receber uma série de conteúdos e dicas extras, basta você dar uma olhada, dar um passo além e adquirir o acesso ouro, o acesso platina ou o acesso diamante ao congresso. Eu repito, você pode ver tudo de graça. Esses acessos são para aquela pessoa que quer dar um passo além, quer ir um pouco além e quer ter um acesso vitalício a todo esse conteúdo. E é o seguinte, faltam pouquíssimos dias para o início e eu quero lembrar você que até o dia 1º de junho, véspera da abertura do congresso, você vai poder fazer isso, você vai poder se tornar um membro ouro, platina ou diamante, pagando um preço mais do que especial. Para você ter uma ideia, o pacote mais completo, que é o pacote diamante, está praticamente pelo preço do pacote mais barato, pelo preço que eu estipulei para o pacote mais barato, mais básico, que é o ouro. Beleza? Então, eu te convido mais uma vez a conferir os links que estão aqui debaixo desse vídeo, para se inscrever gratuitamente, acompanhar o congresso pela internet de onde você estiver, para dar uma olhada, para conferir todos os benefícios envolvidos em se tornar um membro exclusivo, um membro ouro, platina ou diamante desse congresso, e para ficar ligado na programação, porque no próximo vídeo eu já devo falar um pouco mais sobre as palestras mesmo, sobre a programação, sobre o que você vai encontrar nesse congresso. A gente vai soltar a programação completa e no próximo vídeo eu te dou detalhes dos bastidores, de tudo que a gente está vendo aqui enquanto edita, enquanto recebe a gravação e essas apresentações que esses palestrantes sensacionais estão fazendo para você. Então é isso, confere aí os links, dá uma olhada com muito carinho na página onde a gente te apresenta as opções de acesso e eu espero te ver lá do outro lado como um membro exclusivo ou no próximo vídeo aí quando a gente estiver falando de programação do congresso, tá ok? Um grande abraço e até o próximo.